Kane brasileiro. Eu avisei antes da Copa. Essa convocação de setembro tem que levar um preto? Por que eu falo que ele é o Harry Kane brasileiro? Porque ele é o único. Você tem um elenco com 26 jogadores. O Brasil não tem assim como no passado. Imagina pega em 82. O Careca se machucou, mas você tinha Careca, Roberto Dinamite, Reinaldo, Sérgio Chulapa. O Brasil não tem essa fartura hoje. Irmão Rodrigo Bueno, jornalista da ESPN, revelou toda a verdade do porquê que o Pedro do Flamengo não foi convocado para a seleção brasileira. E quando ele começou a falar, quando ele começou a revelar os detalhes, o debate pegou fogo. Tentaram, inclusive, silenciar o cara ali. O vídeo tá completo com muita informação também de bastidor, então seja bem-vindo, dá o teu like e se inscreve no canal, hein? Partiu! Qual outro jogador do Brasil, pega aqui no exterior, que tem as características que ele tem? Fala pra ele aquele lá, Não, você precisa ter um cara no elenco. Aí, por exemplo, mal, hein? Eu valorizo muito o que o Igor Thiago fez na Premier League, mas o Igor Thiago virou meme na Copa do Mundo porque ele não tem a técnica. Tecnicamente, ele é um jogador abaixo em relação Mas foi ao Pedro. tirado também, Jogou né? meio tempo e sumiu na curva. Então, mas assim... Meio tempo e me acha. Faltou o Pedro na seleção na Copa? Faltou. Você tem um elenco com 26 jogadores. Calma, Bubu. O Brasil não tem assim como no passado. Imagina pega em 82. O Careca se machucou, mas você tinha Careca, Roberto Dinamite, Reinaldo, Sérgio Chulapa. Pô, você joga ali camisa 9 ali, tem um monte de cara que, pô, se não for esse aquele lá, e tá bem resolvido. O Brasil não tem essa fartura hoje. Então o Pedro é um jogador diferente, características diferentes, um centroavante hoje que é raro no Brasil. Ah, mas ele não marca. Levaram o Igor Thiago porque ele marca pra caramba. Na Premier League, na temporada passada, o Igor Thiago liderou. Sim. Aquele cara que faz pressão, rouba a bola no campo do adversário. O pressing e tal. Então foi por isso, e porque é um cara legal, foi no grupo lá, o Pedro Ivo Cobre, sabe que o pessoal gosta dele, o cara é humilde, o cara é legal. Pô, mas eu sou um cara humilde e legal, todo mundo sabe. Nem por isso eu tenho que... Você tentou, né? Ele é um jogador de características que você não tem exatamente muitas opções. Agora, o Ancelotti então errou em não levar, porque também cobra muito essa coisa de ser um jogador um pouco mais intenso no tipo de jogo que a seleção quer. Mas é bom lembrar, para não vilanizar uma pessoa só. O Felipe Luiz também, quando precisava de um jogo mais intenso de pressão, o Pedro era banco. Leonardo Jardim, quando precisa de um jogo mais intenso de pressão, meio de semana, o Pedro também é banco. Então não é que a gente trata como a última, sabe, bolacha do pacote, um biscoito do pacote aí, como se, nossa senhora, só ele... É um jogador de características bem específicas. Inclusive, para algumas situações que o futebol de alto nível, de pressão e tudo mais pede, ele é um cara de área, de puxar, de qualidade, joga de costas, chega para finalizar, tem uma ótima finalização. Só que, em muitos momentos, se cobra um pouco mais de participação e intensidade para outros momentos sem bola do time. Mas quem tem que marcar não é o volante, quem tem que marcar não é o zagueiro. O Pedro tem que marcar gol. E hoje falta na seleção brasileira o homem gol. Eu penso assim, né? Entrega. Então, eu só não vou entrar muito nessa, porque é o jogador perfeito e grande justiçado. E faltou ele no Brasil ali na Copa para, sabe, não é exatamente isso. Inclusive, o que o Brasil não sabia fazer no jogo da eliminação da Copa era marcar. As opções feitas para marcação. Então, de que adiantou levar o Igor Thiago? Essa é a questão, pô. Agora, para futebol brasileiro, sabe... É o que eu falo do Neymar. Tem duas coisas. O que você quer para a seleção, futebol mundial e tal, para futebol brasileiro. Para futebol brasileiro, vai resolver muito. Se a bola chegar, se for o tipo de jogo que está pedindo um Pedro na área, ou que você precisa ter um Pedro como referência, como segurar, como pegar essa bola esticada. O Flamengo hoje joga muito nessa bola esticada em muitos momentos. Atrai o adversário para ele segurar, para ele fazer uma parede, para ele servir alguém, para ele depois acompanhar. Né? Vai entregar bastante o Pedro. E a gente vai repetir. Ele sustenta. Eu sei como que é essa expressão que você está procurando falar, Pedro Ivo. Você me interrompeu, ele sustenta, então... no lançamento, quebrar na bola. Quem sustenta? Ele não perde a bola, a verdade é essa. Posso seguir? Pode. Então, esse debate ele vai voltar todo jogo aqui do Campeonato Brasileiro. O Pedro fez um gol, o Pedro sustentou, o Pedro foi bem. Beleza, só que eu acho que são conversas diferentes. Mas eu levaria o Pedro. Pode levar o que você quiser. Sem brincadeira, eu acho que é Austrália e Índia, leva até você. Não, futebol, aliás, que cada adversário... Então vamos lá, ia chamar quem? Me dá um adversário aí, me dá um. Pega um Maiomeno aí. Maiomeno? Diz um aí. Pode perder. Diz um. A questão é essa, só tem menos, pô. Se você não ler, que a questão é o Pedro nem convocado foi, nem no banco de reservas ele ficou, pô. É um absurdo pra mim, pô. Se eu fosse o Brasil, eu jogava com o Paraguai. O Paraguai foi bem na Copa. Vai jogar com o Paraguai 3 vezes na Paraguai. Mas com a Índia nós vamos ganhar o quê? O Paraguai não quer. As seleções sul-americanas não querem se enfrentar, porque vão passar 2 anos se enfrentando na eliminatória. Me dá outra opção aí, Edu. Então vamos lá. O Paraguai não tá sendo Jogaria com a... Todo mundo vai jogar mesmo sendo... Todo mundo joga mesmo sendo sério. Pedro Ivo é o único esse do programa. Eles vão jogar Isso aí daí imediatamente. Tem razão. Olha lá, não é legal isso aí. Vamos ver. Sabe quem eu jogaria? Os Estados Unidos.
Estados Unidos já vai jogar. O Brasil acabou de voltar dos Estados Unidos, fez amistoso, vai pegar lá depois e não tem exatamente. Deve jogar Copa América, inclusive. Deve ser. Inclusive, já tem agenda. Corre um grande risco de perder esses amistosos. Não vai mudar muito. Me diz aí, o grande adversário. Pode perder. Qual outro que você falou aí? Brasil e Holanda. Não dá pra ter Brasil e Holanda? Não dá. Então, o Pedro, eu levaria pra convocação. Pra mim, eu sou igual o melhor jogador da convocação. É um dos melhores. Ele e o Caio Jorge estão jogando muito. Mas precisa marcar amistoso. Pedro e Caio difícil, Jorge. Nath, você levaria pra seleção? Então, depende de setembro. O Pedro, a gente tem que lembrar que ele tem alguns problemas físicos na temporada. E eu acho que está muito mais ele ter problemas físicos e estar fora da Copa do que qualquer outra coisa. Então, assim, se ele estiver bem, tem que estar. Acho que o ciclo ele precisa ser. Ele vai ser observado. Tem 4 anos aí para coisa acontecer para uma Copa do Mundo. Você tem 4 anos para levar jogadores, testar. Já quer fechar a lista. Deixa eu falar uma coisa pra você aí, que eu levaria. Brasileira. Para levar jogador é para testar. Pra deixar Porque não adianta levar o jogador, deixar no banco e nem utilizar e nunca mais levar o cara. Então, assim, tem que testar. Porque o que tava lá não tava funcionando. Mas e se testar todo mundo e ganhar de 1-0 só da Índia? Aí vai dizer que é crise também? Tem que testar também, concordo com a Nath. Já tem que meter uns 6. Aí, pronto. Aí quer botar... Aí ganha 3 só e não testa ninguém, eu Edu fica feliz. Aí vence a Índia de 6-0, aí depois pega uma Holanda e toma uma sacolada. Você é muito gulosão. Em setembro, o Pedro tem que estar na lista da seleção brasileira. O Flamengo é sinônimo de seleção brasileira. Então é o seguinte, o Flamengo conquistando mais um brasileiro agora, seria o bigenuíno, certo? Certo. E mais uma Libertadores, seria a penta da Libertadores, bigenuíno da Libertadores. O Ancelotti tem que se render e pegar e transformar. Por exemplo, assim que nem a Alemanha é muito Bayern de Munique, a França é muito PSG. Ah, verdade. É igualzinho. A Espanha é muito o Barcelona e tal. Foi. Fazer isso. O Flamengo ser a base da seleção. Aí quando botaram... A questão não é o Flamengo, a questão é... Deveria ter levado o Pedro pela função que ele é. Vou te dar um exemplo. O Romário, né? Não foi minha época, eu queria muito ter visto o Romário jogar na Copa, mas o Romário na seleção brasileira, ele marcava? Eu acho que não, porque pelas frases que inclusive ele falava, ele marcava era gol. E é isso. Hoje o futebol moderno, né? O atacante tem que marcar. De verdade, irmão, eu prefiro o Romário sem marcar, mas fazendo gol. E foi mais do que comprovado. Levou o Igor Thiago, porque lá fora ele marca, é um cara que atribui muito pro jogo. Mas beleza, show. E marcar o gol? E fazer o gol? Cadê? Quero saber de você, comenta aqui. E aí, o Pedro tem que ir pra seleção brasileira ou não? Não é porque é Flamengo, não é porque é Palmeiras, não. A gente tá falando de seleção brasileira, hein? Deixa o teu like aí, não esquece de se inscrever no canal, hein? Fui!